aos domingos. Não é uma prática que está no livro, ela vai estar no próximo livro. Chama-se Tattva Shuddhi, que é a limpeza dos tattvas, dos nossos elementos internos. Quem assiste às aulas da Gita aos domingos já sabe como é que é essa prática. É a limpeza dos chakras, né? Então ela começa com o Shamatha, que eu suponho que vocês estejam fazendo. E depois nós vamos fazer Tattva Shuddhi, e aí nós vamos fazer a aula sobre o livro. Vamos ver se eu passo na prova da aula. Bom, vamos nos estabelecendo aí nos nossos asanas, na nossa postura estável, confortável, balançando devagar de um lado para o outro até achar o eixo da nossa postura. E uma vez tendo feito isso, encontre um jeito de sentar e de se estabelecer em que você sinta que você não precisa se mexer. Perceba a sua respiração ampla e profunda. Lu, você fez Kapalabhati com eles? Não, Gui, só faltou Kapalabhati. Eu fiz a respiração alternada, fiz alguns pranayamas, a descompressão mental. Tá. Então, para a gente começar, nós vamos fazer uma rodada de Kapalabhati, que é um pranayama que elimina o excesso de oxigênio desculpa, o excesso de gás carbônico do nosso sangue. Se eliminar o excesso de oxigênio, a gente morre. E para quem nunca fez, o Kapalabhati funciona da seguinte maneira. Deixa eu mostrar mais aqui. Você respira com a barriga. Só que a expiração vigorosa é o que você vai prestar atenção, né? Então, a expiração é forçosa e a inspiração é passiva. Ou seja, você expira com força e só solta a barriga e o ar entra naturalmente. Isso vai fazer com que você não hiperventile e com que você elimine o excesso de gás carbônico da corrente sanguínea. Tá bem? Então, nós vamos começar devagar e depois nós vamos acrescentando velocidade. Perceba que aqui em cima, continua, aqui em cima eu não mexo, então a respiração não é torácica, é lá na barriga. Se você precisa, empurra com as mãos a barriga para dentro quando você solta o ar. Observe-se aí por alguns instantes. E perceba o ar frio entrando pelas narinas. Enquanto sua barriga vai lá na frente, se projeta lá na frente. E o ar frio saindo por elas, devagar. De preferência mais devagar do que entrou. Esteja aqui, presente. Lúcido, lúcida, ancorado, ancorada no aqui e agora. Percebendo o ar que vem e vai, como as ondas do mar na beira da praia. Faça pequenos ajustes na sua postura. Certifique-se de que está sentado, sentada sobre os isquios, os dois ossinhos das nádegas que são os pilares da meditação. Certifique-se de que suas costas, seus ombros, braços, pernas e pés estão em uma posição estável e confortável. Se você está numa cadeira, deixe os pés paralelos, plantados no chão. Se você está de pernas cruzadas ou em meia lótus, samanasana, vajrasana, qualquer delas que seja,
também procure sentar-se sobre os isquios. E a cada respiração você se coloca mais e mais presente no aqui e agora. Mais e mais em contato lúcido, lúcida com o presente. Flua aí. A cada expiração, vai dissolvendo os pontos de tensão no corpo. Deixa a língua tocando de leve o céu da boca, os dentes levemente separados. Vai percebendo a paisagem sonora, os sons internos e externos que estão aí ao seu redor, sons do seu corpo, sons do ambiente, mas que da mesma maneira que você os capta, você os deixa ir com sua expiração lenta e suave. Estabelecido, estabelecida no aqui e agora. Quando você inspira, você se enche de vigor e de disposição. E quando você expira, você se esvazia de todos os tumultos e da tagarelice mental. Se os pensamentos intrusos insistirem, não brigue com eles. Educadamente, peça licença, diga, agora não, depois eu cuido de você. E expire lentamente, 3 ou 4 vezes, até que sua mente se restabeleça nesse prazeroso contato com o agora. Note que aqui, agora, nesse exato instante, nesse local em que você está, não há nada a temer, não há nada por fazer, não há nada por buscar, há apenas a possibilidade, a abertura de se colocar aqui e agora. Faça a chamata sem a contagem, apenas observando o fluxo e influxo da respiração, percebendo o volume do corpo quando está cheio de ar, e quando está vazio dele, percebendo o peso do seu corpo pressionando o local em que você está sentado, sentada, e o chão empurrando o seu corpo em contrapartida. Perceba que apenas por ficar quieto, quieta, amparado pelos isquios, fluindo nessa respiração prolongada, a mente já se aquieta, já se acalma. Vá mais fundo. E vá agora trazendo a sua atenção para a sua testa, para o centro da sua testa.
E de pouco em pouco vá movendo essa atenção para dentro da sua cabeça. Pode ser uma sensação nova e estranha para alguns, mas é seu corpo. Da mesma forma que a gente pode sentir dor nos órgãos quando eles estão com algum problema, também é possível senti-lo simplesmente, apenas usando da nossa concentração e foco. Então traga, por comando da sua vontade, sua atenção. Diga, eu quero perceber o interior da minha cabeça, o centro do meu cérebro. Quais as sensações que aparecem aí quando você assim o deseja? Vá se aprofundando nessa sensação, sem julgar, sem temer, sem fugir, sem tentar controlar, apenas mergulhando na interioridade da sua própria cabeça. E traga atenção também agora para o meio das suas costas, para o centro do seu peito, como se uma luz quente pulsasse aí. Sinta o interior do seu peito. A respiração longa, lenta e profunda. E você começa a fazer um pulso de atenção, a jogar atenção dentro da cabeça, dentro do peito, alternando, como se fosse uma pulsação. Percebe o interior da cabeça e o interior do peito. O interior da cabeça, o interior do peito. E vai expandindo essa percepção atencional até que essas duas esferas de atenção internas fundam-se uma na outra, não mais divididas. Agora você percebe o interior da parte superior do seu corpo como uma inteireza. De novo, pode ser uma sensação inteiramente nova, profundamente sutil, difícil de apreender, que nos escapa, mas ela está aí. Se concentre e você vai percebê-la. Tão clara, tão sólida quanto os outros sentidos externos. E essa sensação interna, você expande até a base da sua coluna. Até a região ali do cóccix. E se concentra ali. E com o coração imerso nessa sensação de habitar interiormente seu corpo, é que fazemos nosso mantra. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Que o divino guie nos da ilusão para a verdade, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz entre todos os seres. Jai Gurudeva Shri Swami Shiva Harinanda Ki Jai. Continue habitando no interior do seu corpo. E agora traga a sua atenção completamente para o interior da sua coluna, para a base da sua coluna.
Mantenha a atenção aí. E aí, habitando a base da sua coluna, Muladhara Chakra, o primeiro dos chakras, o centro da Terra, imagine uma esfera de luz vermelha, escarlate, pulsando na base da coluna. Quando você inspira, essa esfera de luz se torna concentrada e vibrante. Quando você expira, ela expande sua luz e se derrama por todo o seu corpo. Você inspira, essa luz se contrai. Você expira, ela se expande. Muladhara Chakra é o centro da nossa sobrevivência. Ele se abre por aquilo que nos enche de coragem e vitalidade, de vontade de viver. Ele se fecha pelo nosso medo. Quando você inspirar, visualize de forma desapegada aquilo que te enche de vigor e coragem, mesmo que seja uma lembrança distante. E quando você expirar, visualize o que te dá medo, o que ameaça a sua sobrevivência e elimine esse medo pela sua expiração, que te acalma e te relaxa. Mas é importante que você não se apegue nem à imagem agradável e nem à desagradável. Elas duram o tempo da inspiração e da expiração. Você inspira e evoca nessa luz vermelha aquilo que te enche de coragem. Você expira e elimina seus medos. E vibrando na base da sua coluna, você entoa o mantra LAM. LAM. Sua atenção agora sobe um pouco mais na sua coluna e pulsa na região genital. Esse é o chakra do prazer. Swadhisthana Chakra, o chakra da água. A cor é laranja. Você inspira, esse sol laranja se contrai. Você expira e ele se esparrama em sua luz por todo o seu corpo. Esse chakra se abre pela compreensão do que é prazeroso. Ele lida com todos os tipos de prazeres sensoriais, não só o sexual, e ele se fecha pela culpa. Ao inspirar, perceba o que lhe é agradável, o que lhe dá prazer, e ao expirar, observe com atenção e sinceridade o que lhe traz culpa.
e elimine através da sua expiração. Vá mais fundo. E entoie o mantra VAM. Sua atenção agora se move para a altura do seu umbigo até o meio das suas costas, a altura do seu estômago, todo o abdômen, todo esse centro das costas e o centro umbilical. Manipura Chakra, a fornalha da sua força de vontade, de cor amarela, cujo elemento é o fogo. Você inspira e traz esse sol amarelo para o centro do seu umbigo e expira e expande por todo o seu corpo. Esse chakra lida com a força de vontade, as suas fomes. Ele se fecha pela sua preguiça, pela sua covardia, pela sua negligência, pela sua autoindulgência. Inspire e veja quais são suas fomes, suas motivações, o que te enche de combustível, e ao expirar, perceba suas preguiças, suas covardias, e elimine-as com sua expiração. O mantra é Ram. Inspire. Ra. Traga sua atenção agora para a região das escápulas, para o centro do peito, na coluna, para a altura do centro do peito. Um sol verde, quando você inspira, torna-se potente, contraído no centro do peito. Quando você expira, ele se expande por todo o corpo.
Esse chakra se abre por compaixão e amor incondicional. Ele se fecha por ressentimento, ódio, apego e ciúme. Ao inspirar, perceba as experiências que você tem de amor incondicional. Pode ser com um Ishta Devata, um ideal divino que você escolhe, pode ser com algum mestre com o qual você tem referência, pode ser de algum amor, de exemplo de amor incondicional que você teve a partir de algum desses grandes pensadores e gigantes da humanidade, ou pode ser através da sua própria indireta experiência de compaixão e amor incondicional. E ao expirar, visualize com sinceridade seus apegos, seu ciúme, sua possessividade e elimine-os com sua expiração. E o mantra nesse chakra é Yam. Yam. Vá mais fundo. Perceba o alívio de ter visto e eliminado esses aspectos negativos de si mesmo. Suba sua atenção para o final da coluna cervical, Vishuddha Chakra ali na garganta, de cor azul, é o centro da nossa comunicação, nossas palavras, pensamentos e atos. Ele se abre pelo bem dizer, pelo bem falar e bem pensar. Quais são as palavras que te inspiram, as ideias que te inspiram? Ele se fecha pela maledicência e pela zombaria. Observe o quanto você ainda critica, julga, condena. Elimine isso através da sua expiração. E você vai mais e mais fundo. E o mantra aqui é Ham. Mova sua atenção para o centro da testa, o interior do crânio, Ajna Chakra, o centro da sabedoria cósmica. Essa luz se expande, cresce, vibra,
Ao inspirar, entre em contato com sabedoria. Ao expirar, elimine orgulho, ego, autoafirmação, soberba. Esteja aqui, ancorado, ancorada, no aqui e agora. E aqui nós entoaremos 3 vezes o mantra Om. E agora expanda a sua atenção até o topo da sua cabeça e mais além. Perceba a serenidade e o vigor já presentes aí. Agora que essa limpeza e realinhamento dos chakras foi feito, coloque sua atenção ali do lado esquerdo do seu umbigo, num espaço que você cria ali, e você começa devagar a visualizar uma criatura dançando ali. Ele dança furiosa e ferozmente, e você o vê com clareza. É um anão todo preto, preto como o piche, preto como a noite. Seus olhos são vermelhos como sangue, e da sua língua sangrenta, sangue também escorre. Em uma de suas mãos ele tem um machado, ele tem uma barriga grande e gorda. Ele é Papa Purusha, a personificação dos seus defeitos, das suas invirtudes. Visualize ele e pense o que ele contém dentro da barriga dele, quais são as invirtudes com as quais você gostaria de trabalhar, que você gostaria de eliminar. Quais são as faltas, pecados, falhas que você julga que cometeu ou que comete. Mantenha a respiração serena, o olhar repousado no ponto entre as sobrancelhas e a atenção ali na dança deste anão barrigudo de boca sangrenta.
Você inspira e quando inspirar, você o paralisa. Segure o ar alguns instantes, contém essa energia, visualizando ele tendo sido paralisado. E quando você expirar, você vai transformá-lo em cinzas. E mais uma vez, você inspira do lado direito. E expirando forte do lado esquerdo, aquece ainda mais essas cinzas. E agora, ao inspirar do lado direito novamente, você o enche com as águas de Svadhisthana Chakra. É como se essas cinzas fossem inundadas de água e agora estão misturadas com água, se tornam uma espécie de massinha. Você toca essas cinzas com seus dedos e passa os 3 dedos na testa, simbolizando que a energia potencial que você desgastava todos os dias, tentando resistir e lutar contra suas invirtudes de maneira combativa, ou mesmo a energia que você gastava ao cultivá-las, agora se tornou energia potencial neutra para sua própria libertação. Sinta por alguns instantes o bem-estar desta prática e mantenha a respiração ampla, profunda e serena. E se observe. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Gurudeva Arpanamastu. Nós rendemos os frutos de nossa prática aos pés de nosso Divino Mestre. Devagar, ainda com a respiração serena, vá mexendo os dedos das mãos, punhos, braços, antebraços, ombros, tronco, pescoço, pernas e pés. Inspire fundo e devagar abra os olhos. Muito bem, deixa eu ver vocês, quero saber como é que vocês se sentiram. Essa é uma prática que tem base na projeção da imaginação para poder conduzir a gente. Não se enganem, apesar do uso todo dessa imagética, ela tem um impacto no subconsciente muito forte, porque a gente funciona meio que com imagem, né? É muito mais fácil eu dizer para vocês, sinta tal cena, ou lembre de tal cena, ou veja tal cor, do que dizer para você, vamos cultivar a compaixão. Posso ver vocês? E aí? Como é que foi a prática? Tudo bem. O pessoal das antigas já conhecia essa prática, né? Foi a prática Tudo quando bem. a gente começou. Eu já faço aos domingos, né, Gui? Você faz no domingo. Exatamente, exatamente. Aliás, a aula dos domingos é completamente diferente. Quem quiser, a gente está lendo a Bhagavad Gita, então será muito bem-vindo se quiser participar. Bom, vamos fazer o Shanti Mantra.
Ah, e aí, eu deixo o Vitor começar, iniciar a aula, e eu vou dando os meus pitacos, se for necessário. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Tatsat Shri Gurudeva Arpanamastu. Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Manda ver. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gui. Ô, que responsa, hein? Tem que falar Boa aqui noite. do livro com o autor junto. Ô Vitor. Ô, Paulinho, que sacanagem é essa? Isso é uma prova de fogo, rapaz. A sorte Ô, que eu não Vitor. lembro de nada que eu escrevi. Ô, Vitor, será que ele leu o capítulo de hoje, Vitor? Ah, não sei não, hein? Ele precisava ter lido o capítulo de hoje, senão não pode participar, não, mano. Bom, vamos lá, então. A gente vai retomar aqui com o estudo do livro do Gui, né? A Revolução de Se Desperte Já. Só lembrando do que a gente conversou aí nesses últimos dias, nessas últimas quartas-feiras, né? Alguém tá chegando hoje? Acho que tem gente nova aqui, né? Deixa eu ver aqui. Bom, sejam Parece, bem-vindos. Eu, Vitor. Oi, quem que falou aqui? A Fabi. Oi, Fabi. Você não é tão nova assim. Não, acho que tem gente nova, eu não vi aí um que aparece. A Fabi não é nada nova. Não, mas de quarta-feira ela nunca tinha aparecido por aqui mesmo. Leonardo disse que é novo. Deixa a gente te ver quem é você. Apareçam aí na câmera. Vocês estão com vergonha ou vocês estão de pijama? E eu tô de pijama. Tá de pijama, Bê? Eu tô. Tudo bem, pijama? Tudo Gostoso. bem, pijama. Tá todo mundo de quarentena. Bom, então seja bem-vindo, Leonardo. Aqui ele falou que tá sem webcam, né? Então seja bem-vindo aí aos nossos estudos. O que eu gosto de falar sempre é que a gente está num diálogo, então a gente vai conversando, eu vou lendo partes do livro, aí todo mundo vai falando um pouquinho sobre o que pensa, tá bom? Coloca as reflexões aqui para todo mundo. Então não é uma aula, não fiquem acanhados, podem se expressar, falar o que pensa, o que quiser, perguntar, tá bom? A gente conversou, a gente está no capítulo, essa semana a gente vai começar o capítulo das máximas da atenção e da intenção, tá? Só lembrando que esses encontros depois a gente disponibiliza no YouTube, então se você não quiser ficar, né, mostrando sua imagem ou qualquer coisa, você só pode mandar no bate-papo ou liberar só o áudio, tá? Mas participem, acho que a intenção por isso desse vocês estão encontro é isso. escondidos. Eles ficam com medo aqui. Depois que eu falei isso, antigamente eu não participava, agora ninguém falava nada. Nossa! Não, pelo amor de Deus, não se acanhe por causa fala. disso. Eu acho que, em primeiro lugar, qualquer obra que vale a pena, e se esse livro de alguma maneira traz algum benefício para as pessoas, é porque ele deva ter, e ele tem que ter para valer a pena, a possibilidade de ser discutido, questionado, debatido, redarguido. Toda obra que vale a pena, ela tem que ser aplicável na nossa vida diária e discutível nos nossos meios. Perfeito. É isso. Então, manifestem-se. Bom, vamos lá. A gente tem como método aí de estudo, eu leio alguns trechos, né, do livro, eu escolhi alguns aqui. Vocês, se quiserem falar mais algum outro que eu não mencionei, fiquem à vontade também, que vocês acharem interessante, tá? A gente vai começar aqui no capítulo das máximas da intenção, na página 80, para quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar, tá bom? Bom, vamos lá. O Gui colocou aqui. Meu preceptor, o Mahayogi, de altas realizações nas práticas meditativas, ensinou-me de forma concisa e profunda, como esses grandes mestres sabem fazer, onde poucas palavras explicam conteúdos imensos.
essas duas máximas. Onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, há sofrimento. A outra máxima é: onde quer que a atenção e a intenção repousem, cria-se aí a tua realidade. Nossa, isso, ó, são dois ensinamentos que em um capítulo só. Para você ver a profundidade, né, dos ensinamentos. Eu suponho que se a gente conseguisse, eu penso cada vez que eu repito esse negócio para mim, se a gente conseguisse realizar o último significado dessas duas ideias, já bastaria por toda a vida, a gente já teria se realizado. Tá suficiente, não precisa de mais nada. Verdade. Bom, então aí o Gui continua aqui na página 80, falando o seguinte: vamos começar com o primeiro aforismo. Tá? Onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, há sofrimento. Meu mestre nos ensina, de forma explícita, o grande problema da fragmentação. Nossa mente, uma unidade toda poderosa, está estilhaçada, sem poder gozar de todas as suas capacidades, de todas as suas faculdades, e tentando dar conta do inimaginável, do impossível. Aí ele prossegue aqui na página 81, colocando o seguinte: nossa atenção é a nossa faculdade sensório-cognitiva, que nos permite iluminar o mundo para que, a partir dessa iluminação, consigamos lê-lo. É como se os sentidos e a mente colocassem luz e cor por sobre uma escuridão que é experiência vívida e, a partir disso, conseguíssemos aprender o nosso campo. Apreender o nosso campo. Bom, aí ele termina, né, finalizando essa ideia, colocando o seguinte: sendo nossa atenção uma luz, ao dividi-la, ao espalhá-la, fazemos com que essa se diminua, perca potência, perca a condição de nos dar o melhor da experiência do mundo. É como se cada aspecto para o qual dividimos a luz da nossa atenção, trabalho, família, dinheiro e todas as coisas que nos deixam pensando em todas elas ao mesmo tempo e o tempo todo, fossem como as luzes de um pisca-pisca. Elas são fugazes, pequenas e quase insignificantes. Elas iluminam muito pouco e só quando estão juntas têm condição de iluminar algo para além de si mesmas. Quando nós dividimos nossa atenção a este ponto, só conseguimos iluminar um campo muito restrito, o campo do nosso ego. E daí as ideias de eu e meu invasivamente se instaurarão em nós, causando sofrimento, pois não podemos ter tudo aquilo que desejamos, nem dar atenção para tudo aquilo que nos demanda tempo. Nossa, exato, acho que esse é o grande problema da humanidade, né? De todos os seres. E aliando os ensinamentos do Gui, eu dei uma olhada no livro no Thich Nhat Hanh, que ele fala dos ensinamentos essenciais do Buda, e ele fala exatamente da questão da atenção correta, que ele fala da forma adequada e da forma inadequada, né? E ele fala que a forma inadequada é exatamente, ela gera isso, essa divisão, essa fragmentação, a gente fica perdido, né? A gente não... A nossa mente se divide em tantas coisas, a gente nunca está aqui, a gente simplesmente está sonhando, né? A gente está sendo levado para o passado, para o futuro, a gente está com uma musiquinha na cabeça lá no fundo. Eu acho engraçado, às vezes você passa num lugar, tá a música tocando. Você nem gosta daquela música, você odeia aquela música, mas ela fica o dia inteiro às vezes na sua cabeça ali de plano de fundo. Aí você tem seu trabalho, você tem suas atividades e tudo isso se mistura e quando você vai ver, você está extremamente dividido, né? A gente está fragmentado e junto com isso dá uma angústia, é um sofrimento. A gente não consegue, porque nesse livro também ele menciona que a atenção correta é traduzida, né, no sânscrito, é smriti, né, ele fala. Que é Smriti é memória, é lembrança, exato. Então, se a gente está tão fragmentado, a gente cai no inferno do esquecimento, a gente se perde, né, no meio disso tudo. Então, há sofrimento. Há sofrimento, é inevitável, né? Porque a gente fica lá e a gente está no mar tempestuoso, né? A gente conversou muito sobre aquela passagem, na semana passada a gente conversou bastante sobre a questão do mar tempestuoso, aquela passagem da Bíblia, e a gente está nele, né? O tempo todo, ele é a gente, né? Então, é inevitável que exista o sofrimento, é inevitável que se a gente não usar dessa faculdade da nossa mente, então, que é tão poderosa, que é a atenção, né? E a gente não dá conta de conseguir ter uma vida lúcida, né? A gente simplesmente está vivendo que nem um sonâmbulo, andando para cá e para lá, né? O tempo todo você não consegue sequer realizar uma atividade simples
de maneira atenta. Né? Não é nem coisas complexas, você não consegue assim, lavar um copo lavando o copo. Né? A gente se perde, está lá, e depois está pensando em outra coisa, é assim. Né? E a máxima disso tudo, né? Isso chega a ser angustiante. Né? E somado a tudo isso, a gente está vivendo num mundo que cada hora é muita informação, é muita alimentação, né? Porque esse tipo de informação é alimentação para a gente. Então a gente se Essa perde em natureza tantas inquieta. informações. Desculpa, Vitor. Não, fala aí. Não, pode falar. Essa natureza inquieta da mente, ela é inata, né? Então, o problema da fragmentação, que é raiz do sofrimento de qualquer ser humano desde sempre, sempre aconteceu, desde, sei lá, dos tempos imemoriais, quando desde o momento em que a gente começou a desejar coisas que a gente não podia ter, a gente começou a criar instâncias e meios expedientes na nossa mente para tentar fazer isso da melhor forma possível. A questão é que hoje em dia, essa sociedade de consumo, essa sociedade da internet, essa sociedade do virtual e do artificial, exacerbou isso a potências inimagináveis. Né? A quantidade de estímulos que a gente recebe o tempo todo e todo o tempo não são nem razoáveis e a gente nem sabe como lidar ainda com um maremoto de coisas que essa nossa sociedade atual nos oferta. Nunca, na história da humanidade, nenhuma geração teve que lidar com essa quantidade de terabytes de informação por hora que a gente recebe de tudo quanto é lado, da família, do celular, dos grupos de amigos, do jornal, das coisas do trabalho, dos filhos. E isso tudo vai me criando frentes. E a atenção, como eu fiz na prática com vocês, a atenção ela não se divide, né? Quando eu fiz vocês sentirem o interior do corpo, não é que vocês sentiram dentro da cabeça e dentro do peito. Vocês estendem a atenção para toda a interioridade. Porque quando há uma fragmentação, você fica pulando de galho em galho e isso é muito exaustivo. Né? É o lance do trabalho, por exemplo, é o lance da louça que o Vitor falou. Né? Você está lá lavando louça e pensando no boleto que você tem que pagar, na lição do filho que você não ajudou ele a fazer, na festa da semana que vem, na pandemia que não passou. Quando você vê, você lavou mal a louça e você não conseguiu criar nenhuma solução para aqueles problemas enquanto você estava nesse processo. Então, a coisa é, quando você está presente em cada momento, em cada instância e em cada instante, você é capaz de dar soluções muito mais concretas e significativas para as coisas de uma forma prazerosa. Eu não sei se eu cheguei a colocar no livro, eu acredito que sim. Tem uma frase do mestre Dogen, que é o fundador da escola Sotoshu, lá no Japão, que é a escola da Monja Coen. E ele dizia que quando estiver diante de uma tigela de arroz, simplesmente coma o arroz. Quando estiver diante de uma xícara de chá, simplesmente tome o chá. Ele dizia que isso resumia os ensinamentos do Zen. Quando perguntava, mestre, o que é o Zen? Ele dizia isso. Você pode ouvir o cara falar, né? Quando você estiver diante do arroz, como o arroz, você vai olhar para ele e vai falar, Dur. Mas não é isso. Não está sendo óbvio. Ele está dizendo, não fuja para delírios e discursos internos acerca de realidades que estão no futuro ou no passado, pois esses lugares nem existem e nem você tem controle sobre eles. Perfeito. A gente falou bastante sobre esse ensinamento, porque tem acho que é um capítulo aqui atrás que você menciona exatamente eles. A gente conversou bastante, acho que rendeu uma quarta-feira inteira falando sobre isso, praticamente. E não se inibam porque eu tô aqui cortando todo mundo, tá? Não tem certo e errado nas interpretações, por favor, me interrompam, como eu faço. E eu acho aí, Gui, também que nasce a questão do eu e meu, você coloca isso, é verdade, né? Porque aí nossa atenção, ela se fragmenta em sujeito, objeto, e aí nasce a dualidade. A dualidade, né, nasce na mente, né? Nasce nessa separação. Quanto mais está separado, mais você se perde nisso, né? Cadê você, Vitor, que eu não tô te vendo? Você não tá me vendo? Clica aí. Não, é só voltar aqui. Tá. Agora que eu vi que tem umas câmeras abertas, eu tava lá na frente onde não tinha ninguém. É a pecinha atrás do celular. É a pecinha, o problema é a pecinha. E alguém tem mais alguma coisa para falar aí sobre isso? Fala aí, gente. Se anima. Oi, boa noite. Oi, Claudinha. Que saudade. Saudade também. Eu tenho uma amiga que ela, a vida inteira de mãe, ela colocava a filha dela
em período integral, porque ela precisava trabalhar o dia inteiro. Então, ela, durante dos 3 aninhos dela, da filha, até, vamos dizer, até começar a adolescência, ela falou, eu pegava ela na escola, na creche, né, também, antes creche, depois escolinha, e me reservava para ela das 7 horas da noite até ela dormir. Então, ficava aquelas, vamos dizer, 2 horas plenamente com a filha. Então, ela fazia o que realmente importava e se direcionava à filha e não fazia mais nada, era a atenção toda para a filha. E ela criou muito bem a filha dela. Eu acho interessante, porque o dia inteiro longe da filhinha deve ser muito complicado. Mas ela se predispunha a ficar por inteiro. E isso eu acho que é entregar-se e para o que realmente importa. Foi um exemplo que me veio à mente. Eu acho, Clau, inclusive que isso mostra muito do porquê que as pessoas piraram agora nesse tempo de quarentena e de isolamento dentro de casa. Por quê? Porque nós não estávamos dispostos a essa relação de ficar vulnerável ao outro quando a gente dá tempo nosso de qualidade para o outro. Porque dar tempo nosso de qualidade ao outro é se colocar vulnerável a ele, na medida em que ele vai ver seus defeitos, você vai ver os defeitos dele, e nós vamos aprender a conciliar essas coisas. E isso exige muita maturidade, muita coragem. E isso exige muita atenção para você perceber que tipo de comportamento é adequado em determinadas situações e que tipo de comportamentos não são. Perfeito. Uma outra coisa nesse sentido sobre criação de filhos, que também tem a ver com essa fragmentação da atenção e com essa nossa hipersociedade de consumo, é a gente tem essa ideia, principalmente a geração de vocês, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? Isso é uma frase que eu tenho certeza que todos vocês falaram e é muito bonita. Só que aí a criança, sei lá, com 7, 8 anos, tem aula até o meio da tarde, aí tem inglês, espanhol, francês, esgrima, natação, equitação, tiro ao alvo, pular de paraquedas, atravessar arame farpado, criar pássaros ornamentais e adestrar cachorro. E a criança chega em casa às 11 da noite, estressadaça, esgotada, e sem tempo de fazer algo que foi essencial até para a invenção da filosofia, ou seja, a mãe de todas as nossas ciências ocidentais, que é o ócio. Não existe espaço para criatividade, não existe espaço para a condição de um pensamento mais profundo, para soluções contemplativas, ou para uma maturidade de espírito maior, se não houver espaço para um vazio, para você simplesmente não fazer nada. E não é mexer no celular, não é ouvir música, não é estar na internet, é nada. E para uma criança isso é importante, porque a criança ela já está, diferente de nós, a criança de agora, ela nasceu com a internet. Ela nasceu com essa multidão de referências. A gente nem sabe, a longo prazo, como é que esse turbilhão de coisas vai influir na mentalidade de alguém. Simplesmente porque a gente não tem paralelo disso com outras gerações para trás. Então, é fundamental que a gente resgate o tempo do ócio, né? Quer dizer, é tão engraçado que agora exista curso, por exemplo, sobre mindful eating, de você comer prestando atenção na comida, sendo que meio que era o que a gente deveria fazer desde sempre, né? Ô Gui, e como você ofende as pessoas Exato, quando você fala que você não vai fazer nada? Exato. Você percebeu? As pessoas não estão preparadas para você falar para elas assim, o que você vai fazer? Nada. Então vamos fazer uma coisa. Não vou fazer nada, eu quero ficar parado. Você ofende as pessoas. É porque é neurótico isso. Isso é um discurso no qual nós nos adaptamos, que é profundamente neurótico. Se eu não estiver fazendo algo, parece que eu sou improdutivo. E se eu sou improdutivo, nossa, eu não faço parte da engrenagem que faz essa sociedade se movimentar. Pega mal, né? O que vão pensar de mim? Esse é outro ponto, porque a atenção tem que também ser introvertida. A atenção tem que estar para dentro. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você não vai ser capaz de descobrir quem é você se você ficar o tempo todo preocupado com o que é que vão pensar de você. E gozado, Gui, ó, o que aconteceu esse final de semana. Como todos, né, principalmente eu,
pela idade, então eu fico em casa direto, né? A Cláudia que vai fazer supermercado, então, não sei o que lá. E aí no sábado, ela falou, vamos sair no sábado comigo, vamos fazer mercado? Aí nós saímos no sábado, fizemos feira, fizemos mercado, chegamos em casa e fomos higienizar tudo, fomos guardar tudo, aí deu uma cancela, nós almoçamos e nós ficamos sábado e domingo sem fazer nada. Nós não ligamos televisão. É verdade, não é? Nós não ligamos a televisão. Foi diferente. Aí, chegou na segunda-feira, aí um grupo de amigos começou. Mas você viu o que aconteceu lá em Brasília? Que atacaram o Supremo Tribunal, que fizeram isso e tal? Eu falei, não vi. Não vi. Que mundo você mora, que vive? Eu falei, cara, eu não quis ver nada. Me reservei o direito de não fazer nada. Os caras me chamaram de alienado, mas me xingaram. Falaram um monte de coisa, cara. Você acredita? Acredito, e é necessário, é um direito necessário que a gente precisa agora se esvaziar. Olha, é tão engraçado isso, porque é tanta informação que fica parecendo que a gente tem a obrigação de saber de todos os ângulos e de todas as opiniões, quando na verdade não temos. Não temos, e um jejum midiático é saudável para a nossa mente. Sobretudo nessa época em que, né, era de pós-verdade, a gente não sabe qual narrativa é a verdadeira. Guilherme. A pessoa te pergunta, o que você acha disso? Você fala, não sei, não tenho opinião sobre isso. Como você não tem opinião? Não tenho opinião. Não sei, Guilherme, eu não fiz nada. Deixa eu falar uma coisa. Voltando só rapidinho na coisa da educação aí que você falou, uma coisa que a gente depois vê na prática é o seguinte, os pais também não querem ter atenção voltada para os filhos, entendeu? Por isso que tem uma geração aí que foi crescendo sem ser observada pelos pais. Porque é exatamente isso, eles se diziam já divididos no trabalho e tal, porque a educação... Deixa eu terceirizar, né? Deixa eu terceirizar, entendeu? Assim, filho dá trabalho porque você tem que dar atenção, observar ele e ver quem é aquele serzinho que está crescendo ali do teu lado. E eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Eu vi depoimento de uma socialite que eu fiquei horrorizado. Ela fez assim, tá impossível conviver com as crianças aqui em casa sem as babás. Mas, meu Deus do céu, esses seus filhos não nasceram das babás, minha senhora, nem de um ovo. Eles são teus filhos, você que tem que saber lidar com eles. Sabe? Exatamente. Eu falei, mas como é que E nessas horas eu admiro muito a El Que Maravilha, sabe? Ela falava que ela não foi mãe porque ela não quis ser mãe, porque ser mãe é uma grande responsabilidade e uma vocação. Ela falava assim, parir qualquer vaca, pare. Qualquer cachorro de rua, pare. Sim. Ser mãe é outra história, né? Exatamente. Se dedicar àquela vida, ser mãe, ser pai, cuidar de outra vida. E eu fico impressionada porque a criançada hoje, tanto é que você vê que os pais terceirizam agora os filhos ou para as babás ou para os celulares ou iPad. Entendeu? Nossa, isso é muito pior. É muito pior. Então, eu vejo, por exemplo, eu tenho uma neta que você sabe, a Nina, ela é inteligente, não sei o que e tal. E a Juliana vai com ela, dando tal, mas assim, se deixar, é que não deixam. Ela vai pro celular, entendeu? E a mãe não, vamos brincar disso, vamos conversar disso, vamos desenhar, vamos não sei o quê. Entendeu? Então, dá um desgaste para os pais tremendos. Então, é muito mais fácil, realmente, ou terceirizar para babá ou para o iPad e o celular. E isso eu acho complicado, porque as crianças vão crescer muito sem essa empatia pelo outro, entendeu? Porque o iPad não responde, o celular não responde, não age, entendeu? Ela fica numa situação muito passiva. Por outro lado, o comentário do Paulinho, também eu vejo o seguinte, Paulinho, com tanta gente escutando tanta coisa, lendo tanta coisa, tem um monte de informação que você não pode nem levar a sério mais. Tem uma coisa muito legal que eu falei hoje numa aula de filosofia lá para a FIA, que a gente estava participando juntos, e eu falei que essa nossa sociedade que demanda que a gente saiba de todos os assuntos, esqueceu o valor e a preciosidade de dizer eu não sei. Sim. Uhum. Porque é muito benéfico quando você é capaz de admitir eu não sei, você está aberto para aprender, você está aberto para se transformar, para se reinventar, para crescer. Isso foi algo muito curioso que eu fui aprendendo e é muito gostoso você ter essa possibilidade, porque o brasileiro é a terra do information, né? A pessoa tem vergonha de falar que não sabe, começa a inventar e começa a enrolar o assunto. Aí você fala, você já viu tal coisa? Devo ter visto. Não, cara, você não viu e não tem vergonha nenhuma você dizer que você não viu. Só diz que você não sabe.
preste atenção. E aí, de novo, volta às máximas da atenção. Estabeleça a sua atenção em entrar em contato com o outro e aprender uma coisa nova. É surpreendente e é muito gostoso. Superar-se a partir do aprendizado dá sentido à vida. Vamos voltar para o texto, Vitor? Vamos. E, só para complementar o que você está falando, tem acho que é uma pequena palestra da Monja Coen, muito legal, ela fala, que chama Não Sei, e ela vai falar exatamente isso que você está falando, assim. Ela conta a história de um discípulo que chega no mestre, todo cheio de pretensão, porque ele sabia o Dharma de trás para frente, de cima para baixo. Aí o mestre só pega uma xicrinha, enche de chá e começa a transbordar o chá. Ele fala assim, olha, você está vendo? Numa xícara cheia não cabe mais nada. Então, é muito legal, mas ela fala muito mais coisa. É bem legal, vale a pena o pessoal assistir. Bom, vamos lá, vamos dar segmento, senão a gente não anda. Aí o I complementa aqui. As práticas meditativas começam com esse ato magnífico de fazer com que sua atenção se concentre e, dessa forma, unidirecione-se. Chamamos esta prática de dharana, concentração unidirecional. Mantemos nossa mente em um único ponto para evitar esse sofrimento, esta fragmentação e este delírio. Assim como não é possível estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, não podemos esperar sermos saudáveis, deixando que nossa mente saracoteie aqui, ali e acolá, como um macaco embriagado picado por um escorpião e possuído por um demônio. Assim como quando fazemos uma luz incidir várias e várias vezes por sobre ela mesma, criamos uma nova qualidade de luz, o raio laser. Também ao fazermos nossa atenção unidirecional voltar-se por sobre si mesma, criamos uma potência, uma consciência, uma força de vontade tão puras, tão vibrantes e tão novas que passamos a experimentar um novo mundo, um novo eu e uma nova vida. Bom, até nessa prática que a gente fez hoje, né, a gente colocando a nossa atenção já em um ponto fixo, né, do nosso corpo, a gente já sente até um pulsar ali, né? Acho que indica a força, né, a presença da sua atenção, como ela se direciona e ela atinge, né? Ela se foca em algo, ela tem potência, né? E bom, e essa forma de atenção correta, né, do Smriti, de lembrar, de falar, não, volta, né? Você se perder nesse emaranhado de coisas que a gente está falando, mas quando você começa a fazer práticas meditativas, automaticamente, seja ao longo do seu dia, vem alguma coisa que fala, não, volta, você está perdido. Né? Vem meio que uma vozinha interna, ela fala, não, que é isso? Você tá, de onde você está, cara? Aí você volta. Então, é uma prática que transcende a prática, inclusive, no dia a dia, né? Lembrando que o nosso mestre, ele fala que tem 2 tipos de buscadores, né? O buscador que tem a mente extremamente pacífica, que só de você falar tu és aquilo, a mente dele é tão pacífica e tão, né, refinada que ele já entende a realidade última, né? Apenas ouvindo um ensinamento. E é os outros que tem a mente que nem você fala aqui, né? Que é o macaco doido, que acho que até o Swami Vivekananda fala isso também. Eu coloco essa história no livro, não sei se vocês já passaram por ela. Já. Picado por um escorpião e possuído por um demônio. E para nós, assim, isso exige um sadhana, né? Isso exige uma prática, uma disciplina diária de você sentar e fazer sua prática e tentar começar a compreender e a direcionar a sua atenção de uma forma correta, porque é uma faculdade na nossa mente. Ela querendo ou não, a gente está sempre atento a tudo, né? É o que ele fala, que a gente está sempre atento. Né? Só que a gente está atento ou de forma correta ou de forma incorreta. Quando a gente está de forma incorreta, a gente está fragmentado em diversas atenções direcionadas para vários cantos. Mas se você conseguir trazer ela para um ponto focado, você tem a atenção correta, que é a lembrança, né? E a partir disso, você consegue habitar o presente, né? Estando no presente. Né? É o que você falou do ensinamento do mestre Dogen. E é muito interessante, porque hoje em dia a gente ouve tanto pessoal falando, pô, é só vive aqui no agora. Isso a gente escuta, né? Acho que com o boom das práticas meditativas em todo lugar, de ensinamento de mindfulness e etc, daqui para lá, a gente fica escutando o pessoal falando, não, vive aqui agora, e parece ser uma coisa fácil, não é? Né? Você está 100% ancorado no presente, requer uma presença absoluta. Né? Você está simplesmente bebendo
O chá não é uma coisa tão simples assim, não é um ensinamento tão simples assim, né? Acho que, de fato, só o mestre o faz. Mas aí que tá. Quando a gente coloca essas coisas como, nossa, mas isso é só um mestre, fica parecendo que é tão distante que a gente vai tentar e vai morrer na praia. Não vai produzir resultado, não vai frutificar da maneira adequada. E a gente tem que lembrar que a atenção é como um músculo. Assim como quando você começa um exercício novo, no dia seguinte dói tudo e parece que você nunca mais vai se mexer, mas se você insiste no terceiro, no quarto, no quinto dia, ao invés de se sentir mal, agora o exercício começa a fazer você se sentir bem, também a atenção, na medida em que você a desenvolve, ela se torna prazerosa. E isso é algo que é fundamental a gente lembrar. Eu não sei se eu não coloquei isso no livro, se não é uma falha. A atenção é deleite. A atenção focada, bom, se ela é o oposto do sofrimento, então ela é prazer. A atenção quieta, a atenção controlada, direcionada, ela é prazerosa, ela é desfrute, é você estar em cada momento. Então isso que é simplesmente tome o chá. Eu estou curtindo esse chá porque ele é toda a realidade que me cabe. E isso já responde talvez a pergunta, deixa eu ver aqui, do Leonardo, que disse o seguinte: vocês acham que estar consciente constantemente da mortalidade ajuda com uma inspiração intelectual permanecer a atenção no presente no que fazemos? Então, se a atenção é deleite, lembrar da nossa mortalidade é um exercício de lucidez necessário, fundamental e bom, desde que ele não seja produtor de ansiedade, o que se torna difícil se a gente não souber como conduzir e direcionar isso. Se toda hora eu ficar pensando, eu vou morrer, 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 ao invés de eu me inspirar com isso, ou eu acabo travado numa reflexão nihilista, bom, já que eu posso morrer a qualquer momento, não vou fazer mais nada, ou eu começo a ficar profundamente apavorado, dizendo, ai meu Deus do céu, eu vou morrer. A Adê tá com a mão levantada? Fala aí, Alder. Não, já tinha falado. Desculpa, esqueci de abaixar a mão. Isso, Gui. E o que você falou aqui... Peraí, que sumiu aqui. É exatamente esse treino, né? Essa prática de voltar, né? O tempo todo. Né? Você está ancorado 100% no presente, como acho que o ensinamento que ele quis dizer do Zen, né? A parte mais profunda e absoluta é essa presença ancorada sem movimentos, né? Da própria consciência. Mas a gente tem essa possibilidade de treinar a atenção, com certeza, né? Isso faz parte, né, do sadhana, da gente conseguir trazer, né, fazer a nossa prática, transcender a nossa prática e trazer essa prática de atenção para o nosso dia a dia. Quando você se dispersar, vou ter a capacidade de falar, olha, eu estou disperso e volta, né? Por isso que a smriti, né, também é a lembrança de, olha, você volta, né? Você está viajando, volta aqui. E isso é fundamental, né? Tudo é treino, né? Eu fico pensando assim, nossa, ninguém nasce praticamente sabendo nada. Então a gente tem que treinar para se aperfeiçoar em algo. A atenção não é algo diferente, né? Eu acho que assim, você vai praticar um esporte, para você se tornar alguém capacitado em algum esporte, isso exige anos de prática. Né? Isso exige uma elasticidade mesmo, é algo que você tem que trabalhar. Então, assim, não fique também pesaroso, porque a gente começa a ver essas coisas e, por exemplo, você lê essas pessoas falando de atenção plena, então você começa a viajar na maionese, aí você fala, nossa, cara, quando você volta, você às vezes dá uma raiva, você fala, pô, mas eu tô lendo essas coisas, eu tô estudando isso e eu fico me perdendo toda hora em passado e presente. Vai, Gui? Fala alguma coisa? E você acaba se perdendo, e quando você volta, às vezes isso traz até um pouco de ressentimento. Você fala, pô, mas nossa, eu me perdi na minha prática, né? Eu perdi o fio da meada. Isso não. Você tem que, né, ter uma visão mais um entendimento, né, da situação de que, olha, é uma prática, você tá voltando a atenção, então calma, vai trazendo ela, né? A gente vai se perdendo no dia a dia, é normal no começo, né? E outra, você tem que aliar isso com a sua prática diária, né? Porque a sua prática diária que vai te dar condição de fazer essa prática no dia a dia, né? Na sua vida cotidiana. Então, por isso que é necessário você sentar e fazer sua prática, porque ela vai trazer essas máximas da atenção, né, e de concentração,
na sua vida cotidiana. Então, quando você vai estar fazendo uma atividade e começar a se fragmentar, você vai se perceber ali, porque o que a gente falou, né? Quando a gente começa a fazer a prática, parece que uma presença, uma testemunha, ela começa a surgir. É algo que você nunca percebia antes, mas algo que olha isso e observa isso de fundo, né? E parece que quando, né, a gente vai praticando no dia a dia, quando a gente vai se desperdiçando, vem nessa coisa, olha, você está disperso. Isso já é muito importante, é um passo fundamental para a gente conseguir trazer a atenção para o agora, para as nossas atividades. Né? O que vocês acham? Você levantou a mão, Dê? Apareceu aqui. Vitor? Não levantei não, tem que abaixar essa mão, não sei como abaixar. Abaixar, pronto, achei. Oi, Vitor, bom dia. Oi, boa noite, gente. Bom dia, Leila, tô brincando. Boa noite. Boa noite. Só para dar meu pitaco, né, para variar. A gente, eu não sei, eu falo por mim, como eu sou muito dispersa, né, minha cabeça está sempre voando, tem milhões de coisas, eu não sei se tem relação, a gente está esquecendo. Eu chego num lugar e falo, nossa, o que eu vim fazer aqui? Aí eu tenho que voltar, né, aquela história, você volta de onde você veio para tentar lembrar o que você foi fazer naquele lugar. É o dia inteiro, aí você pega um dinheiro, guarda o dinheiro, você fala, nossa, gente, eu tinha um dinheiro, onde que eu guardei? Porque a cabeça está sempre pensando em outra coisa, né? Eu acho que a gente medita, a gente está focado, tem toda aquela coisa da atenção, mas pro dia a dia, eu acho tão difícil, porque pelo menos para mim, é tudo tão corrido. E eu comentei outro dia com o Gui, né, Gui, o áudio que eu mandei, eu falei, eu queria uma hora sentar e ver um filme. Eu não consigo estar o tempo inteiro assim. Aí eu não consigo fazer nada direito, eu vou fazer uma coisa e esqueço. Aí, sabe, é o dia inteiro, assim, que engraçado. A gente Mas isso é um condicionamento da mente. Não, se a gente então, olhar levar para pro dia a dia, se a gente olhar com muito cuidado, esse modus operandi não é natural e não é de fora. Não são as demandas externas que nos deixam assim, esquecidos, acelerados, fragmentados, ansiosos. Somos nós que nos permitimos ficar assim. A tempestade que a gente enfrenta lá no barquinho, somos nós que criamos. É que dá mais trabalho você se desvencilhar da ideia de que não, eu não preciso fazer nada, não, eu não tenho que dar atenção para isso agora, não, eu de fato não tenho que me ocupar com isso agora, do que simplesmente deixar. O mestre uma vez falou que o trabalho do meditador é se preparar durante um longo tempo para aprender em um instante único e singular, soltar. Não é fazer nada, é só soltar. Obrigada, Gui, verdade. Ô, Gui, o Bashir dizia o seguinte, você quer que alguém faça alguma coisa para você, passe para alguém muito ocupado. Porque se a pessoa estiver focada, ocupada e focada em cada das ações que ela tem, ela vai conseguir se organizar e fazer mais coisa. E você quer dar alguma coisa para uma pessoa que não vai fazer, dá para aquele que não faz nada, entendeu? Porque ele é disperso. É muito interessante porque eu acho isso que vem muito... agora, com o que eu conheço da prática, vem muito a calhar, né? Você foca em cada assunto e consegue se organizar para isso. Vamos lá? Mas alguém que está com a mão? Tem duas pessoas com a mão levantada aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. O doutor. Você levantou a mão, doutor? Oi. Ele bota esse nickname maluco e todo mundo chama ele assim. Não dá para explicar, é que é nome artístico. Mas, assim, eu comecei com a prática, só que a focar no agora e tudo, só que durante essa pandemia e toda a situação, agora se tornou assustador. E eu... Não é não. Não é não. Presta atenção radicalmente no agora, neste exato segundo, no lugar em que você está. Nesse segundo. Aí, na sua presença. Porque se preocupar com o agora, de que, como é que estão as pessoas aqui, ali ou acolá, já não é mais o agora onde você está. Voltar a presença para o instante presente, mesmo no momento de crise, torna essa crise muito menor. Tenta lembrar, em algum momento de real crise, de real problema, assim, sei lá, um acidente de carro ou um assalto, na hora do negócio, nosso corpo tem mecanismos tão inteligentes que faz com que a gente se surpreenda mais sereno do que a gente era capaz de ficar. A gente diz assim, mas está acontecendo isso tudo e eu tô assim? Depois que tudo passa, eu fico...
Por quê? Porque eu estou ruminando, eu estou relembrando, eu estou resgatando. Mas na hora, no presente, está tudo bem. No presente e no agora, ainda que haja uma tragédia, está tudo bem. Supondo, ai meu Deus, mas eu estou num avião e o avião começou a cair. Bom, você não tem o que fazer. Você tem duas opções. Você vai morrer berrando, ou como diria o Chico Xavier, você vai morrer com educação. Então, se a situação é inevitável, e isso é o trabalho radical de aprender a soltar, você não fica projetando e agora, e agora, e agora, e depois, e depois, e depois, e depois. Aqui, percebe isso, Luiz? Aqui, neste instante, onde você está, factualmente, está tudo bem. Olha. E é isso que o mestre quer dizer quando ele diz não falta nada, não resta nada, não há mais nada. Quer dizer, radicalmente neste instante, essa postura do yogi, do meditador eu estou radicalmente no aqui e agora. Parece, num primeiro momento, uma postura egoísta, mas não tem nada de egoísmo aí. Trata-se de uma inteligência perceptiva do que é fato. O que eu tenho como fato para trabalhar nas minhas mãos? O meu entorno imediato. E neste entorno imediato, está tudo bem. Porque se eu não souber como fazer para acessar esse estado de paz interna na adversidade, ele não serve para nada, ele é um enfeite. Tudo bem que ele começa a ser desenvolvido nos momentos de facilidade, que fazer com que você acesse um estado de paz interna num momento tenso seja muito mais complicado. Mas em algum ponto a gente tem que saber virar a chavinha e aplicar esses ensinamentos de forma radical e prática e direta na nossa vida diária. Porque se eles não forem para interferir na nossa vida diária, de novo, eles são só um enfeite, um entretenimento para o ego. Mais alguma coisa aí, Vi? Vitor? Ih, perdemos o Vitor. Ixi, caiu. Não perdemos, não. Só caiu a internet dele, pô. Mais alguém tem alguma dúvida? Que tinha mais uma pessoa com a mão levantada? Quem era? Oi, pessoal. Caiu meu vídeo aqui. Vocês estão falando uma coisa? Não, claro. Eu já tinha levantado, já baixei a mão, Guilherme. Estávamos falando mal de você. Nossa, caiu aqui, tá muito na internet. Caindo toda hora. Tinha mais alguém com a mão levantada? Eu acho que era o D, mas ela falou que já baixou. Então, sigamos. Já baixei. Isso. E eu trouxe uma coisa legal aqui, Gui, com relação a essa questão de atenção, que o mestre, o Thich Nhat Hanh, ele coloca como os milagres da atenção plena. É muito legal. Ele coloca assim que quais são os milagres, né, de você estar atento plenamente em todas as circunstâncias da vida. Ele coloca aqui, o primeiro milagre é viver no presente, o segundo milagre é tornar o outro presente, né? O terceiro milagre é nutrir o objeto da atenção, né, dando pertencimento e acolhimento, né? O quarto é aliviar o sofrimento dos outros, o quinto é ver em profundidade, o sexto é compreensão e o sétimo, transformação. Então, quão poderosa é você estar atento, né? Porque é o que o Gui colocou lá, né? Quando a gente está atento, a gente consegue ver o mundo de uma nova forma, né? A gente consegue estar presente. Isso estar lúcido é uma coisa prazerosa e você consegue dar respostas, né, sábias e inteligentes para todas as situações, né? Tem um curso que a gente dá sobre lucidez plena. Algumas pessoas, acho que alguém aqui já deve ter feito esse retiro conosco. A Ângela já fez. E a gente coloca para vocês lá. Hã? Voltei, tá caindo toda hora a minha internet. Que saco. No retiro da lucidez plena, a gente fala sobre a bússola da consciência, né? A bússola da lucidez plena. E o norte dessa bússola, assim como a nossa bússola de governança geográfica
tem um norte para a gente saber onde está o sul, onde está o leste e o oeste. O norte da nossa consciência, o norte da nossa lucidez é a atenção. Ela é o ponto fundamental para onde todas as outras faculdades da tua consciência vão se amparar e se nortear, por assim dizer, para poder se desdobrar. Então, nessa bússola da lucidez plena, isso vai estar no livro 2, você tem outras faculdades da consciência. Você tem 8 faculdades fundamentais e mais outras várias que são desdobradas delas. Mas dessas faculdades fundamentais você tem atenção, intenção, emoções, aprendizado ou entendimento, intuição, silêncio... Não, imaginação tá no desdobramento. Concentração e... Então, atenção, intenção, concentração, memória, entendimento, silêncio, intuição... Tá faltando uma. Enfim, todas essas faculdades. Gui, você diz aqui, que até eu anotei, que eu falei numa quarta-feira, que a prática da lucidez plena são métodos práticos para enxergar, sentir, agir de forma diferente, né? Isso, e eu disse exato. Que foi muito bom, que foi uma prática muito diferente que você fez lá, muito boa. Ok? É isso. E veja, todas essas faculdades da consciência estão fundamentalmente amparadas pela atenção. Sem ela não tem espaço para que você se desenvolva. Então, atenção, concentração e intenção são os pilares da consciência, né? Então, atenção é o recorte do campo que você tem. Concentração é o foco desse campo, como é que você quer direcionar essa sua capacidade de estar presente. E a intenção para que é que você está presente? O que é que você quer fazer com isso? O Vitor saiu. Alguém quer continuar lendo os trechos do capítulo para a gente ir comentando? Eu voltei, mas a internet está muito ruim. Tá caindo, tá cortando tudo que vocês estão falando. Acho melhor alguém. Você não quer tentar ir pelo 3G no celular? Eu mudei aqui. Eu vou ficar só sem câmera então, porque eu acho que toda vez que eu tô colocando a câmera tá travando mais. Tudo bem. Vocês perderam que parte parei? Eu tava falando alguma coisa e travou. Nós estávamos lá. Temos então o segundo ensinamento do William James. Perdemos o Vitor de novo. Alguém que está com o livro quer ler alguma coisa que vocês acham relevante? Eu falei, eu vim para dar pitaco na aula. Vou pôr o fone aqui. Peraí que eu quero fazer uma pergunta. A Lu vai... É uma pergunta, Gui, que eu vou fazer enquanto volta, é sobre um capítulo anterior, uma pergunta que nós recebemos de uma participante, a Josélia, e aí eu vou fazer para você. Tá bem? Tudo bem. É sobre um trecho que está aqui na página 60. A internet também está ruim, mas está dando aqui umas pausas, mas eu vou tentar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O Gui, acho que caiu da Lu também, mas eu sei o que ela vai falar. Na página então, 67, Gui, na página 67, no segundo parágrafo, tem: segundo a tradição filosófica do yoga, o conhecimento, aprendizado, a ferição justa, pramana, se dá por 3 vias: experiência direta, inferência, né, que é a capacidade de fazer combinações entre as coisas que já conhecemos
para construir um conhecimento de forma indireta. E a menina, a Josélia, ela perguntou, eu não entendi o que significa essa forma indireta. E nós fizemos até um bate-papo entre a gente e nós não soubemos responder. E nós dissemos a ela que nós iríamos conversar com você para ver se qual o entendimento desse questão aqui, dessa forma indireta. Essa é a questão. Tá. Inferência é quando você, por exemplo, se eu disser para você, minha casa tem uma estante amarela que tem um Darth Vader que parece o Buda, tem uma estátua de Shiva. Você não está vendo a minha estante. Você nunca esteve, supondo, você nunca esteve aqui em casa, você já esteve, mas você não está vendo a estatuazinha do Darth Vader. Mas, por que você sabe o que é uma estante? Por que você sabe o que é Shiva? Por que você sabe o que é Darth Vader? Você consegue compor essa imagem mentalmente sem estar tendo contato experiencial com isso. Seus sentidos não estão tocando a minha estante, mas você consegue entender ela mesmo assim. Outro exemplo. Ontem à noite eu vi um centauro. Nenhum de vocês jamais viu um centauro ao vivo e a cores. Mas vocês sabem que o centauro é um ser imaginado, metade homem, metade cavalo. Então você consegue compor essa imagem indiretamente, um dragão, ou o que quer que seja. Uma outra forma de inferência é o conhecimento matemático, né? A abstração matemática. Você não está pegando a equação na mão, mas você consegue conceber aquele resultado. A inferência é isso, é um conhecimento indireto. Se eu disser assim, vire à direita e lá você vai encontrar um prédio branco, você consegue entender essa instrução mesmo sem estar fazendo isso naquela hora. Não, eu acho que ficou claro. Alguém está com a televisão ligada. Não, acho que a Aldeia está com o microfone aberto. Aldeliz? Fechou. Fechou. Então, eu acho que era isso, Guilherme. Ficou tão claro não. assim. Desculpa, então, que está caindo aqui também, eu tive que andar aqui. O que é pramana, né? Que é a forma de aprender. Ou você aprende aquilo que os seus sentidos te mostram, tato, visão, audição, paladar, olfato, etc. Ou alguém te conta sobre aquilo e porque você já tem alguma base, você entende. Por exemplo, nenhum de nós esteve em nenhuma guerra, graças a Deus, mas porque a gente tem referências, quando um professor de história na nossa escola nos contava sobre isso, a gente conseguia entender um pouco o que era uma guerra. Ou o que era um planalto, uma planície, uma depressão. Você não estava vendo aquilo naquela hora, mas você conseguia abstrair e imaginar. A outra forma de aprendizado é a transmissão fidedigna, é a palavra de confiança. Então, se o Paulinho disser para mim, olha, na minha geladeira não tem água gelada, eu vou acreditar porque ele sabe da geladeira dele mais do que eu. Assim como um professor que diga para você, medita todo dia que funciona, de alguma forma você vai acreditar naquilo, vai fazer e vai ter o resultado porque você confiou naquela instrução fidedigna. Então, são as 3 formas de aprendizado. Experiência direta, indireta e transmissão oral. Ou leitura, enfim. Isso aqui, por exemplo, se você estivesse só lendo, era uma transmissão fidedigna se você confiasse no autor. Ô Gui, seguindo isso aí que você está falando, na página 82, quando você fala sobre o Kant, é mais ou menos isso também? Eu não sei se o Vitor chegou nessa... 82. Bem no finzinho. Assim nos diz Kant, não aprendemos as coisas em si. Não. Isso aqui é outra coisa. Eu explico assim. Assim como nos diz Kant, não aprendemos as coisas em si. Isto é, quando nossa consciência capta um objeto, por exemplo, quando nós vemos uma árvore, ouvimos o farfalhar de suas folhas, tocamos o seu tronco, sentimos o seu cheiro e, eventualmente, até provamos de seus frutos, todas essas experiências, por mais concretas, verdadeiras e lúcidas para nós, são experiências recortadas do todo. Quer dizer, a coisa em si é a totalidade da experiência. Ele diz, isso nos escapa. Por exemplo, o ser completo da árvore a gente não percebe. Você não consegue, ao tentar capturar uma árvore com seus sentidos, perceber imediatamente todos os lados, todas as folhas, toda a seiva correndo nos seus, como que nas suas veias. Você não consegue entender a totalidade da árvore. Você não vê suas raízes fincadas no chão. Você não sabe das sementes dela que estão começando a crescer em seus frutos para cair, serem germinados. Você só consegue ver um ângulo da árvore, é um recorte. Ou seja,
toda experiência nossa é um recorte, é um fenômeno, né? Isso que é a ideia do fenômeno versus coisa em si. O que você percebe é um retrato da realidade. A realidade última das coisas você não percebe. Isso diz o Kant, né? Você não percebe a coisidade, a totalidade de ninguém e nem de si mesmo, talvez. O que os meditadores vão dizer é algo radicalmente oposto a isso. Ele vai dizer, não, a experiência meditativa é se espalhar e experimentar a totalidade. Inclusive, o Yogananda mesmo, quando descreve o samadhi dele lá, uma experiência em consciência cósmica, né, no capítulo dele sobre o samadhi, ele começa a descrever a experiência dele de uma visão de 360 graus. Ele começa a descrever que ele consegue enxergar as paredes, através das paredes, e dentro das paredes, e depois das paredes, e dentro das árvores, e fora das árvores. Quer dizer, ele tem uma experiência total, assim, tudo o que há ali. Então, ele está percebendo a coisa em si. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, se os nossos sentidos são imperfeitos e nos enganam, eu, por exemplo, uso óculos e tal, eu estou querendo dizer, mesmo confiar nos nossos sentidos pode ser uma roubada se você não prestar atenção e refiná-los o tempo todo e questioná-los o tempo todo. Ok. Vitor, cadê? Caiu de novo? Oi, Gui, tá muito ruim, meu. Mas segue aí, estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que fica cortando vocês aí. Nossa, eu me perdi total também no fio da meada. Mas eu escutei essa parte final. Mas acho que também a gente já está se aproximando do fim. Porque senão a gente começar a falar sobre o segundo aforismo, o segundo ensinamento, acho que ele tem bastante páginas aqui. Acho que é bom a gente deixar para a semana que vem. O que vocês acham? Olha, eu acho que vale aqui uma reclamação, viu? Essas 2 horinhas passam rápidas demais, cara. Tá errado esse horário desse curso, Gui. Tá errado. Não é possível. O que vocês acham? Pode encerrar agora, Gui? Podemos, né? Porque Podemos. vai falar sobre a questão da atenção em realidade, aí vai longe ainda aqui. Dá pra gente não ficar com um comecinho bem superficial. Tá bem, então. Bom, a gente faz um encerramento, é isso? Ô, Gui, só uma coisa. Você pode fazer aí, tá muito ruim aqui. Só uma observação, Gui. Como é gostoso a gente ler e depois a gente reler um livro, né? Isso é saber fazer reflexão profunda. A experiência é impagável, né? Impagável. Isso é uma coisa que a gente só consegue quando a gente sai desse modo acelerado que a gente vive hoje, né? Você degustar as coisas com calma, né? Tem toda essa... digerir uma obra, né? Necessita disso. Aqui e agora, né? Isso foi uma coisa, isso foi uma coisa que eu aprendi na filosofia, né? Porque você pegava textos como o do Kant, por exemplo, e você lia a primeira vez e você não entendia nada. A segunda vez você entendia alguma coisa. E lá para a terceira, quarta vez, aí você falava, tô entendendo o que ele está falando. E era de um prazer tão revelador quando você se descobre capaz de aprender com o aprendizado do outro. É muito legal, assim. Superar a própria mente, superar as próprias dificuldades é uma atividade muito gostosa, assim. Eu lembro da Ana, sabe, a minha amiga? Ela um dia virou para mim, chegou saltitante e fez assim, nossa, você não sabe. Eu falei, o que aconteceu? Ela falava para mim que eu tô num êxtase, nenhuma experiência sexual que eu tive foi tão boa que nem essa. O que aconteceu, mulher? Eu entendi São Tomás de Aquino. Aí eu, quê? Guilherme, só explica que essa sua amiga tem 80 anos, né? Ela fala assim, mas ela falou para mim, eu tive uma experiência estética tão prazerosa de entender o pensamento de um gênio como Tomás de Aquino, que eu fiquei elevada com aquela ideia durante 3 dias. Não sei se isso é tão bom quanto tesão, mas ela disse que sim. Mas a ideia da experiência estética é um pouco assim, é você dizer, uau, olha minha mente, até onde ela pode ir, o quanto que ela alcança, o quanto ela se supera, que incrível. Tá ok? O que está acontecendo aqui, Gui, agora, nós estamos curtindo o livro. É diferente. Isso.
Entendeu? É diferente de corrigir o livro, né, Paulinho? É diferente, né? Não é? A gente já pegou isso aqui, foi de trás para frente, de volta para frente. Agora nós estamos curtindo o livro, é diferente. Ai, ai. Tá preparado para o próximo? Tá preparado para o próximo? Opa! Tá na agulha, né? É, né? Vamos encerrar? Vamos. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus e aos nossos divinos mestres e nos curvamos aos seus santificados pés de lótus de novo e de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shiva Farinanda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Prazer. Prazer. Beijo. Boa noite. Beijos. Beijo.